Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje será sobre as revoluções inglesas. Vamos lá? Bom, gente, antes da gente falar especificamente das revoluções inglesas, é importante vocês saberem o que é o absolutismo. Porque naquela época nós estávamos vivendo as monarquias absolutistas. Um governo absolutista é um governo no qual o Estado ele está centralizado nas figuras do rei. E o rei ele tem o poder absoluto, ele que toma todas as decisões daquele país. Tudo o que acontece deve ser passado pela decisão do rei. E esse poder ele era defendido por diversos pensadores, como Maquiavel, que dizia que era melhor ser odiado do que amado, o Jean Bodin, Thomas Hobbes, Rousseau, entre outros, tá? Bom, alguns desses pensadores defendiam o direito divino dos reis. O que seria esse direito divino dos reis? Basicamente estabelecia que a monarquia foi criada por Deus e que, portanto, os reis deveriam prestar unicamente contas a Deus. Ou seja, a população ela deveria acatar as decisões do rei. Caso contrário, a população estaria desobedecendo às ordens de Deus. Bom, gente, só que o absolutismo ele não foi igual em todos os lugares, tá bom? Nós temos aí dois exemplos de governos absolutistas, começando com o absolutismo na França, tá? O absolutismo na França ele foi um absolutismo muito extremo, muito efetivo e ocorreu aí várias coisas que vão influenciar esse absolutismo. Começando por 1572, onde a gente teve a noite de São Bartolomeu, no qual uma facção católica acabou executando aí milhares de protestantes, e o Henrique Bourbon acabou liderando os protestantes a tomar o poder, e ele vai ser o rei que vai inaugurar a dinastia Bourbon. O mais interessante é que depois que ele se torna rei, ele vai acabar se convertendo ao catolicismo. Bom, uma outra característica muito presente do absolutismo na França está na figura do rei Luís XIV, que é o mais famoso dos reis franceses. Ele ficou conhecido como Rei Sol devido ao seu controle absolutista do Estado. Ele centralizava todo o poder em suas mãos e ele utilizou aquela famosa frase: "O Estado sou eu". Para ele, a população era súditos que deveriam obedecer suas ordens. Bom, outra característica que vai influenciar muito o absolutismo na França é a Guerra de Sucessão Espanhola, que foi uma guerra contra a Inglaterra e a Holanda, que não concordava aí com a união e o domínio da França na Espanha. Então, após inúmeras batalhas aí e derrotas, a França acabou assinando o Tratado de Paz. Isso vai gerar conflitos muito grandes dentro do território francês. Outra característica também do absolutismo na França foi a Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra contra a Prússia e a Inglaterra. Nessa guerra, a França acabou perdendo as colônias no Canadá e na Índia. Bom, gente, por que eu falei dessas características dentro do absolutismo francês, esses acontecimentos? Porque tudo isso vai contribuir para que a França tenha esse governo absolutista com controle muito grande do rei. Então o rei vai acabar se envolvendo em várias guerras e isso vai gerar uma certa instabilidade econômica no território francês. E mais tarde vocês vão ver que isso vai acabar acarretando uma revolução. Bom,
no caso da Inglaterra, gente, na Inglaterra a gente costuma dizer que os reis tinham poder de fato, mas não de direito. Por quê? Porque pela tradição da Inglaterra, os reis deveriam governar juntamente com o parlamento. Então o rei não poderia tomar nenhuma decisão sem consultar o parlamento anteriormente. Por isso que os reis, eles tinham poder de fato, porque na prática eles exerciam um poder absoluto, porém, se a gente considerar a lei, eles tinham que governar junto com o parlamento. Bom, gente, o absolutismo na Inglaterra ele está marcado aí por duas grandes dinastias. Então, a primeira dinastia é a dinastia Tudor. Essa dinastia ela vai ter uma boa relação com o parlamento, onde a gente vai ter vários governantes que vão se destacar. Entre esses governantes nós temos Henrique VIII, que foi responsável pela reforma anglicana, que acabou expulsando aí a religião católica da Inglaterra e aplicando a religião anglicana, onde o rei é o chefe religioso, é o líder também da igreja. E a rainha Elizabeth I, que também foi conhecida como a Rainha Virgem, ela foi muito importante porque ela intensificou o comércio inglês e criou aí melhorias nas frotas navais em sua época, tá? Ela ficou conhecida como Rainha Virgem porque ela nunca se casou e não teve nenhum filho. Foi um dos motivos que ela conseguiu aí governar, porque ela era associada à imagem da Virgem Maria, então ela tinha toda essa imagem divina e isso favoreceu para que ela pudesse governar sendo uma mulher. E quando ela morre, acaba aí a dinastia Tudor, porque ela não deixa nenhum herdeiro. Isso abre possibilidade para que uma outra família entre no poder, que é a família Stuart. A família Stuart é uma família de origem escocesa. Eles vinham daquela tradição do absolutismo puro, duro, sem consultar nenhum órgão como o parlamento. E aí dentro da dinastia Stuart a gente tem o Jaime I e o Carlos I, que vão ser da primeira fase da Revolução, e o Carlos II e o Jaime II, que vão estar na segunda fase da Revolução. Eles vão tentar estabelecer o absolutismo puro, vão tomar decisões muito arbitrárias sem consultar o parlamento. Então a relação deles com o parlamento vai ser péssima. Bom, e aí vem o contexto da Revolução Puritana. O que vai acontecer? Jaime I e posteriormente o Carlos I, eles vão tomar várias medidas para tentar implantar o absolutismo puro e vão desobedecer essa relação com o parlamento. E aí o que vai acontecer? A Inglaterra ela vai se dividir em dois grupos. Então, em 1642, o país ele vai se dividir em duas facções, são dois grupos. De um lado vai estar os cavaleiros, que eram os nobres anglicanos, que eram aliados do rei. Eles geralmente utilizavam cabelos compridos e cacheados, e eles vão apoiar então o poder absoluto do Carlos I. Do outro lado, nós vamos ter os cabeças redondas. Os cabeças redondas eram ricos, mercadores, protestantes, camponeses, pequenos proprietários e artesãos, em sua grande maioria da religião puritana. Eles têm esse nome, cabeças redondas, por conta do corte de cabelo, que era um corte de cabelo tipo tigelinha, e eles vão ser partidários aí do parlamento, ou seja, eles não vão aceitar as determinações absolutistas do Carlos I. Bom, e aí o que vai acontecer?
Os cabeças redondas eles vão ser liderados por Oliver Cromwell. E sob a liderança do Oliver Cromwell, numa guerra civil, no qual muitas pessoas vão morrer, os cabeças redondas vão vencer o rei Carlos I. E aí o rei vai ser preso, ele vai ser julgado e vai ser condenado à morte. E após a sua condenação, ele vai ser decapitado em janeiro de 1649, em frente ao seu palácio. E vai ser proclamada então uma república que vai ser liderada por Oliver Cromwell. Bom, gente, essa primeira revolução inglesa, ela ficou conhecida como Revolução Puritana. Por quê? Porque a maioria das pessoas que participaram da revolução, que eram contra o governo absolutista do rei, faziam parte da religião puritana, seguiam a religião puritana. E esse momento da Revolução Puritana foi muito importante para a história. Por quê? Foi a primeira vez na história em que um rei, que é considerado santificado, que é aquele cara que tem sangue azul, que é diferenciado, foi condenado à morte. Então, é a primeira vez que colocam o rei como uma pessoa como qualquer outra. Então, a Revolução Puritana ela foi responsável pelo fim da ideia de sacralização do rei, daquela ideia de que o rei era um ser divino. Bom, e aí depois da Revolução Puritana a gente começa o período republicano. E essa república ela foi liderada por Oliver Cromwell. O Cromwell, que é esse carinha que aparece aí na imagem para vocês, ele vai sufocar as revoltas na Irlanda e na Escócia que vão acontecer naquele momento. E ele vai proclamar então a união da Inglaterra, da Irlanda e da Escócia após ter sufocado essas revoltas. E aí ele vai formar uma república sob um único estado. Bom, outra característica importante do governo de Oliver Cromwell é que ele vai instituir os atos de navegação. O que seriam os atos de navegação? Todas as mercadorias negociadas pela Inglaterra deveriam ser transportadas por barcos ingleses. Dessa forma, ele diminui o desemprego e valoriza o comércio da Inglaterra. E isso acaba se fortalecendo aí após a vitória da Inglaterra contra a Holanda, que era seu principal concorrente nas áreas comerciais marítimas. Bom, gente, após a morte de Oliver Cromwell, entrou no poder o seu filho Ricardo. Porém, quem era Ricardo? Ricardo ele não tinha como se manter de fato no poder, porque ele não era considerado nobre, então ele não tinha direito de herdar o governo inglês. E ele não era considerado um herói, como era o caso de Oliver Cromwell. Então, diante dessa situação, Ricardo não consegue se manter no poder e o parlamento inglês decide restaurar a monarquia Stuart. Então, o parlamento ele chama o rei Carlos II, filho aí do Carlos I, e ele volta a ser governante. Só que o parlamento faz um acordo. Ele voltaria a ser governante desde que ele respeitasse as questões ligadas ao parlamento, desde que ele governasse junto com o parlamento. Bom, Carlos II ele começou a ter algumas atitudes já autoritárias durante o seu governo, só que ele terminou aí o seu governo. Quando entra o rei Jaime II, ele também vem dessa fase de absolutismo extremo e ele tenta
impor o catolicismo como religião na Inglaterra. Lembrando que a maioria da população inglesa era protestante, ou anglicana ou puritana. E o Jaime II ele faz o que? Ele tenta restabelecer o catolicismo como religião. E tenta consolidar o seu poder aí na base do direito divino, sem a participação do parlamento. Ele queria governar sozinho. Lógico, o parlamento não vai aceitar essa situação. Só que o parlamento ele não queria que uma nova guerra civil começasse. Então, o que o parlamento decide? Ele, percebendo todo o autoritarismo de Jaime II, o parlamento decide se unir e dar o trono para o Guilherme de Orange. O Guilherme de Orange era um príncipe holandês que era casado com a filha de Jaime II, a Maria. Portanto, a Maria ela teria direito ao trono inglês e o seu marido poderia então governar. Então, o que acontece? O parlamento ele se alia a Guilherme de Orange. Guilherme de Orange, interessado em assumir o governo do trono inglês, ele marcha em direção à Inglaterra para tirar Jaime II do poder. Bom, quando Guilherme de Orange ele chega na Inglaterra, o Jaime II já havia fugido e simplesmente o Guilherme foi coroado Guilherme III, rei da Inglaterra, em 1689. Essa revolução ela vai ficar conhecida como Revolução Gloriosa porque não vai haver derramamento de sangue, é apenas uma substituição do rei no poder. Só que ela vai ser muito importante porque pela primeira vez na história um rei vai ter seus poderes limitados. Por quê? Guilherme de Orange, como ele era um estrangeiro, o parlamento poderia facilmente tirar ele do poder. Então ele teve que assinar a Declaração de Direitos, em que estabelecia aí a incumbência do parlamento, o governo do país, ou seja, estabelecia o poder parlamentarista. Então a Inglaterra se tornava nesse momento uma monarquia constitucional. O rei existia, só que quem criava as leis, quem realmente governava o país era o parlamento. O rei se tornou, na verdade, uma imagem do país e um voto a mais dentro do parlamento. Mas as decisões reais de governo ficam com base aí no parlamento inglês. E até hoje a Inglaterra ela segue esse mesmo governo, que é uma monarquia constitucional. Existe o rei, mas o rei ele é limitado pela Constituição e quem cria as leis e quem governa de fato o país é o primeiro-ministro, que é o líder do parlamento. O rei ele é como um poder executivo, uma imagem do país que representa o país principalmente em assuntos externos. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.